já fui servidor público, tenho pós-doutorado e sou mestre e doutor em Direito. Também sou professor visitante em Nuremberg, na Alemanha, onde estarei no final do ano, esse ano, e tenho tido a alegria de trabalhar junto ao Leon esses temas tão importantes, como já foi bem dito aqui, tanto pela Maria Clara, quanto pela Mariana, quanto pelo Augusto, e também atuo hoje na lista de assistentes das defesas das vítimas no Tribunal Penal Internacional. Então, o nosso tema, pessoal, é um tema muito importante, não só porque, historicamente, ele é fruto, eu vou dizer aqui, até me ouso a dizer, do sofrimento da experiência humana nesse planeta, né? Quer dizer, o direito internacional, assim como outros ramos do direito, mas especialmente o direito internacional e o direito internacional penal, e os direitos humanos, eles resultam exatamente das experiências dolorosas que o ser humano impôs a ele próprio no seu caminhar aqui nesse planeta, né? Então, é importante já dizer que talvez a maior parte da estrutura normativa, da estrutura judiciária, como Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, os tribunais ad hoc, eu acho que na nossa conversa de hoje a gente vai passar por eles, toda essa estruturação, ela se dá, num primeiro momento, após 1945, ela se desenvolve após 1945, exatamente com a descoberta dos campos de extermínio na Europa, especialmente na Polônia, né? Então, é a partir daí que se percebe que, ao longo da primeira metade do século XX, nada se fez em relação a genocídios anteriores, até que vem o Holocausto, o mais sistematizado, o fruto de uma ideologia que pregava o extermínio de todos os judeus do mundo, isso é único na história dos genocídios. Então, mas o nosso título, eu já vou chamar a atenção aqui de vocês, né, para um detalhe no nosso título, o direito humanitário internacional. Já coloco aqui uma primeira informação importante. O direito humanitário é um dos braços, é uma das vias que nos levam a um núcleo chamado direito internacional dos direitos humanos, como um todo, porque ele tem várias vias de construção. O direito dos refugiados, o direito de Nova York, que é o das Nações Unidas e sistemas regionais, o direito internacional penal, mas no nosso caso hoje, o estudo diz respeito ao direito humanitário, que é exatamente o direito da guerra, ou, como costumamos também dizer, nos estudos mais aprofundados e nos debates mais qualificados, as leis e os costumes de guerra. Sim, porque o direito internacional é um direito costumeiro antes de ser escrito. Então, um outro ponto importante, além deste que eu acabo de colocar, é que o direito internacional humanitário, ou direito humanitário, ou direito de Genebra, como é chamado também, ou leis e costumes de guerra, ou, se quiserem ainda refinar a técnica com a expressão latina, ius in bello, depois eu vou voltar numa tela com essa expressão, é um direito anterior a 1945. Sim, desde o final do século XIX, passaram a ser editadas as primeiras normas e costumes de guerra. Então, vamos conversar sobre isso com foco no Oriente Médio. Agora eu vou passar a tela, já testamos aqui, deu tudo certo, e eu peço que alguém me faça um joinha e algum sinal, só para me mostrar que agora passou novamente a tela. E, ótimo, obrigado, Cristóvão, obrigado, Eduardo. Então, nós temos aqui um mapa que mostra o Oriente Médio e a Ásia. Aqui vou colocar uma crítica histórica, né? Oriente Médio do ponto de vista do Ocidente colonizador, né? Se você olhar do Oriente Médio para a Europa, talvez você pudesse dizer que a Ilha Britânica é a Europa Média, vamos assim dizer. Há essa crítica, mas é Oriente Médio, o nome que nós denominamos o continente, a Ásia,
né? E por que eu mostro esses dois continentes no nosso contexto de hoje? Porque nos dois continentes há países que guardam relação com os conflitos do Oriente Médio atualmente. Aliás, né, ao longo do século XX, início do século XXI. Então, nós temos aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui para a tela do lado, viu, pessoal? Não estranhe que às vezes eu olho um pouco para o lado, que é a tela maior que eu tenho. Nós vemos aqui, por exemplo, na Ásia, o Paquistão, o Afeganistão, que já são Ásia, mas que são países que guardam relação nessa tensão que existe entre grupos religiosos, por exemplo, muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas, e muito embora nem sequer são árabes, né? Tem gente que acha que afegão é árabe, mas guarda uma relação. Mas a maior relação também vem das suas fronteiras com o Irã. O Irã, sim, no Oriente Médio, e já diretamente relacionado a esse conflito sobre o qual nós vamos conversar hoje. Mas eu vou ainda mais adiante, agora eu foco no mapa do Oriente Médio, para que todos possam localizar, pelo menos para uma memória visual, né? Os países que estão em foco muito nas notícias, né? E nos casos que nós estamos acompanhando dia a dia. Então, eu chamo a atenção para o Irã, o Irã, que é um país persa, né? É a Pérsia, muçulmanos xiitas. Chama atenção também para a Síria, que acaba de passar por uma terrível guerra civil e ainda está muito instável, com massacres hoje sobre as minorias, como os cristãos e os drusos, por exemplo, que são árabes, árabes com uma etnia e uma religião mais específica, a Jordânia árabe, Israel, o Estado judeu, a Cisjordânia e Gaza, bem pequenininha, um pontinho vermelho aqui. Na África, ainda temos o Egito, que também tem relação direta com esse contexto, e a Arábia Saudita é um dos grandes países do Oriente Médio, vejam aí, mais ou menos equivalente ao território do Irã. A Arábia Saudita, que é opositora frontal dos persas do Irã, ela que é árabe, muçulmana também, mas sunita e não xiita, uma outra ramificação do islamismo. E temos ainda o Iêmen, que tem relação direta com este conflito, porque no Iêmen vivem os Houthis, que são aliados do Irã e que também vivem no Iêmen uma terrível guerra civil, e lá se enfrentam, nesta guerra civil no Iêmen, se enfrentam de um lado o Irã, do outro a Arábia Saudita. Então, coloco este contexto geopolítico. Aqui apenas um quadro para mostrar para vocês que nós temos vários conflitos ativos hoje no mundo. Esse quadro não é um quadro que esgota esses conflitos. Olha, pessoal, a última estatística a qual eu tive acesso demonstra que nós temos hoje no mundo mais de 100 conflitos armados ativos. E, aliás, eu vou usar a expressão conflitos armados ao invés de guerras, tá? É uma expressão mais atual e que engloba mais os modelos de conflitos que nós temos hoje. A guerra pode ser usada também, até usarei eventualmente, mas a guerra ela traduz a ideia de um conflito internacional. E hoje, o direito humanitário, o nosso foco no debate de hoje, ele trata também dos conflitos não apenas internacionais, mas dos conflitos intrafronteiras, dos conflitos nacionais, as guerras civis, e até, evidentemente, como não podemos deixar de comentar, conflitos que hoje chamamos conflitos assimétricos. Então, o exército nacional de um país, como, por exemplo, as forças de defesa de Israel, enfrentando grupos armados terroristas como o Hamas. Então, neste caso, é o que nós chamamos de guerra assimétrica, um conflito armado assimétrico. Ou por proxies, ou seja, por procuração, né? O Irã financiou o Hamas, financia o Hezbollah,
financia os Houthis do Iêmen, procuradores. Então, uma guerra por procuração, proxies. Coloco na tela também, apenas para dar um recorte, como a guerra da Ucrânia, menos comentada nas mídias ocidentais hoje, eventualmente volta, mas menos do que a guerra do Oriente Médio, em Gaza, também matou milhares de seres humanos, combatentes ou não, e é uma guerra que perdura e muito, ao meu ver, muito perigosa para o mundo, né? Então, é apenas para dar mais uma visão um pouco mais ampla para vocês. Nós temos, na verdade, deixa eu passar aqui. Nós temos, na verdade, um quadro atual, se vocês quiserem ser mais analíticos, né, que em alguns pontos lembra um pouco o período pré-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra, que é primeiro a quantidade de conflitos armados em várias e distintas regiões do mundo. Segundo, uma corrida armamentista, a Europa está se armando, porque os Estados Unidos se afastou da Europa, né? Temos também o desrespeito às leis internacionais. Então, nós temos aqui alguns ingredientes que tornam esse quadro, de alguma maneira, conectado entre si. Mas vamos agora fazer um recorte no Oriente Médio e no direito humanitário na região. Quando começa, na verdade, os fatos que vão levar a esta que já é a mais longa guerra enfrentada pelo Estado de Israel na região, já que estamos caminhando para 2 anos, né? Na verdade, nós podemos ir mais para trás, até no século XIX, mas até mais para trás ainda. Podemos ir à Idade Média com o antissemitismo que sempre houve e continua existindo, e agora volta a eclodir, né? Diante desse conflito no Oriente Médio, na Europa. A Europa sempre foi muito antissemita, né? Com momentos de um pouco de paz para as comunidades judaicas da Europa, as comunidades da diáspora, como nós chamamos, que deixaram a Terra Santa, a Judéia, né, após a destruição do segundo templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos, e aí o imperador Adriano, no ano 127, muda o nome de Judéia para Palestina, e inclusive o nome da cidade de Jerusalém também. Ele queria apagar a memória judaica na região. Então, você pode ir mais para trás, mas eu vou fazer um recorte, pessoal. O meu recorte aqui, agora, será a Primeira Guerra Mundial, ok? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, é a guerra que derruba os impérios do mundo. Porque de um lado encontramos, né, a França, um país colonizador, com colônias na África, por exemplo, e no próprio Oriente Médio. A França vai ser um fator preponderante nos conflitos que se seguirão. O Reino Unido, o Império ou Império Britânico, Estados Unidos e o Império Russo, de um lado. Do outro lado, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Então, vejam que foi a Guerra dos Impérios, né? E quando acaba esta guerra, o Império Russo desapareceu, porque em 17, um ano antes do fim da Primeira Guerra, houve a Revolução Bolchevique, os Romanov, a dinastia dos Romanov foi erradicada, todos assassinados, e aí nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o comunismo. Então, isso em 1917, some o Império Russo. Desaparece também o Império Otomano, derrotado na Primeira Guerra, que inclusive praticou o genocídio contra o povo armênio cristão. Desaparece o Império Austro-Húngaro e o Império Britânico começa a entrar em decadência. Quer dizer, é o momento em que os Estados Unidos ascendem no mundo com uma certa liderança. Quando estamos caminhando para o final desta Primeira Guerra Mundial, eu acabei de dizer que um dos lados derrotados foi o Império Otomano. E é o Império Otomano que ocupava, nesta época, há quase 600 anos, a região histórica da Palestina. Os ingleses e os franceses que combatiam o Império Otomano vão aos árabes da região, que já viviam na região também, e dizem o seguinte: olha,
vocês nos apoiam contra os otomanos, que os otomanos não são árabes, tá, gente? Hoje são os turcos, né? É a Turquia, é a legatária do Império Otomano. Turcos e iranianos não são árabes. Uns são persas, os outros são turcos. Então, os ingleses e os franceses vão aos árabes e dizem: vocês nos apoiam para enfrentarmos e tirarmos o Império Otomano aqui dessa região, a região histórica da Palestina. Nunca existiu um Estado-nação palestino, tá? Com os 3 elementos jurídicos dos estados: povo, território e governo soberano. Isso nunca existiu na região. Havia a região histórica da Palestina. Então, vocês nos ajudam a expulsar os otomanos daqui e nós, franceses e ingleses, vamos ajudar vocês a terem o seu Estado árabe. Bem, essa promessa não foi cumprida. Então, esse é um fato, e aqui eu vou colocar um fato paralelo, tá? Um acontecimento paralelo a isso. O antissemitismo na Europa vai estimular o nascimento, e eu vou só resumir, gente, porque não é o tema de hoje, mas o nascimento e o desenvolvimento do movimento sionista, que nada mais é do que a ideia do povo judeu vivendo num estado na sua terra sagrada, Israel, de onde foram expulsos após o massacre, as rebeliões judaicas do ano 70 depois de Cristo. Então, há um caso que vocês podem pesquisar, eu recomendo que pesquisem, muito, muito comentado na literatura, não só histórica, mas jurídica também, no estudo do antissemitismo, que é o caso Dreyfus. Dreyfus era um militar francês no século XIX, que foi acusado de ter traído a França, passado segredos para os inimigos alemães. Lembrem das guerras franco-prussianas, não é? E Dreyfus passa por uma cerimônia humilhante, aquela cerimônia militar em que o sujeito expulso das Forças Armadas tem arrancadas as suas insígnias. É uma humilhação pública, e depois se descobre que ele era inocente e que aquele movimento contra o Dreyfus foi um movimento inspirado pelo antissemitismo. Dreyfus era judeu. Isso estimula o movimento sionista a várias correntes, esquerda, direita, conservadores, nacionalistas, messiânicas, do sionismo. Então, pouca gente conhece o sionismo a fundo, viu, gente? Então, às vezes o sujeito fala: o sionismo é racismo. Não, o sionismo não é racismo. O sionismo é um movimento histórico de ocupação de uma área no Oriente Médio e que tem várias vertentes, inclusive que se opõem umas às outras, tá bom? Bem, dito isso, esses 2 fatos, o sionismo, o crescimento do movimento sionista, e os judeus começam pouco a pouco a migrar para a região histórica da Palestina, o que para alguns estou voltando à terra da Judéia. Hoje se diz assim, um judeu da diáspora aqui no Brasil ou em qualquer outro país: eu vou viver em Israel, eu vou fazer aliar a Eretz Israel. Me corrijam, por favor, Mari e Augusto, se eu falei alguma impropriedade, e voltam. Então é um retorno na visão dos judeus. Então, e esse fato paralelo à expulsão dos otomanos e à promessa aos árabes de que eles, europeus, ajudariam a criar um Estado árabe, é muito marcante nesse conflito. Por quê? Porque a promessa não foi cumprida, e aí, o que vai acontecer? Nós teremos, os franceses e os ingleses, como eu disse, vencem a Primeira Guerra Mundial, e aí, eu coloquei agora aí na tela, secretamente, é assinado um acordo entre franceses e ingleses, hoje conhecido como o Acordo Sykes-Picot. Ele foi assinado em 1916. Notem que a guerra ainda não havia terminado. Teríamos mais 2 anos de guerra pela frente. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, com 18 milhões de mortos, né? Até então, o maior morticínio da história.
Franceses e ingleses secretamente dividem o Oriente Médio, dividem, né? Vocês têm aí a área sob influência francesa, controle francês, que envolvia Turquia e Síria, a zona de o controle direto, inclusive, dos franceses, né? Uma zona de influência francesa, a Síria, uma zona internacional que incluía ali Jerusalém, inclusive, um controle britânico direto sobre Bagdá, no Iraque, né? Hoje Iraque, Basra, e uma zona de influência britânica também. O Líbano, o que é hoje o Líbano, ficou sob influência francesa. A região histórica da Palestina ficou sob influência inglesa. Quando essa promessa foi feita aos árabes, foi dito também, foi dito a eles, olha, vamos ajudar a criar um Estado árabe. Um dos negociantes, o Emir Faisal, do Iraque, inclusive, foi um dos líderes árabes que participou das negociações, né, com os ingleses e franceses, chegou a afirmar, né, nós árabes não vamos manter nenhum tipo de animosidade étnica ou religiosa contra os judeus, porque, como eu disse, os judeus começavam a voltar para a sua terra. Então, isso gerava tensões com a população árabe que lá vivia, né? Então, tanto gerava que um dos líderes da negociação se comprometeu junto aos europeus que não haveria animosidades e hostilidades contra os judeus, o que não se confirmou, né, como a gente sabe. Aqui, rapidamente, uma foto do acordo Sykes-Picot, assinado, né, por Mark Sykes, britânico, e François-Georges Picot, o diplomata francês. Esse mapa de 16, que dividia, né, se vocês notarem aqui, dividia claramente as duas zonas de influência. Aqui é uma foto do dia da assinatura do acordo, o Mark Sykes, representante do Império Britânico, um militar, e do outro lado o François-Georges Picot, como eu mencionei. Então, esse fato, gente, ele é muito importante para entender essa situação de conflito hoje. Ela, de certa maneira, ela foi estimulada pelos europeus. Olha, esse é um malefício, né, do movimento colonizador do século XIX, século XVIII. O genocídio de Ruanda, em 1994, foi causado pelos belgas, que para dominar Ruanda, Ruanda era colonizada pelos alemães, que perdem Ruanda na Primeira Guerra para os belgas, eles dividem as identidades de Hutus e Tutsis. E aí gera um ódio entre os dois grupos, né? Que sempre viveram por séculos antes deles, dos colonizadores, viviam em paz. Então aqui vocês têm uma clara, uma visão clara dos países, aqui as zonas avermelhadas, né? Sob domínio britânico, e as zonas azuis sob domínio francês, como eu disse. E aí, para um jornalista árabe, o Ayman al-Hamad, um jornalista saudita, né, ele escreve um dia sobre esse acordo, e ele vai dizer, olha, os árabes foram enganados pelos europeus, né? Então, aqui é uma ocasião, um lembrete de que os árabes não puderam decidir o destino, não tiveram a criação do seu Estado. Quando que essa oportunidade vai surgir? Essa oportunidade vai surgir com a divisão da região palestina, que não era um país, eu lembro, em dois países. Então, eles pegam uma região, uma área, e criam dois países, um judeu e um árabe. Os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram. Eu não sei se eu coloquei nessa apresentação, mas há uma afirmação do líder hoje da autoridade palestina, que gerencia a Cisjordânia, né, afirmando que foi um erro os árabes não terem aceito a criação de um Estado palestino na época. Mas a gente já vai voltar nesse ponto, viu, gente? Em 2 de novembro de 1917, o ministro das Relações, ou secretário das Relações Exteriores, Lord Balfour, do Reino Unido, escreve, assina uma carta para a comunidade judaica do Reino Unido, afirmando o seguinte: o Império Britânico, o Reino Unido, vê com bons olhos e apoiará a criação de um Estado para o povo judeu, estabelecer na Palestina um lar nacional para o povo judeu. Este documento
é conhecido como a Declaração Balfour, tá? Muito importante também no contexto histórico. Aí vem um outro fator importante. A Segunda Guerra Mundial termina com 60 milhões de mortos, centenas de campos de concentração, pelo menos 4 a 5 campos de extermínio na Polônia, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Chelmno, Majdanek e Sobibor, né? Sobibor, que depois foi desativado por Himmler, porque os prisioneiros se rebelaram e escaparam de Sobibor. Depois assistam o filme Fuga de Sobibor. Aliás, o comandante de Sobibor, Franz Stangl, o austríaco, foi preso no Brasil nos anos 50. Né? E aí nós temos, também, assim, verdade, Eduardo, os europeus também fizeram promessas aos judeus, né? Mas esse era uma estratégia de ação própria dos países colonizadores, viu, Eduardo? Mas bem lembrado. E aqui nós temos também um outro fator, vem a Segunda Guerra Mundial, como eu acabei de mencionar, e o Holocausto, né? O Holocausto, que erradica da face da Terra 2/3 dos judeus da Europa, num total de 9 milhões de seres humanos mortos, por exemplo, nos campos de concentração, fora os Einsatzgruppen, que eram pelotões de fuzilamento do leste da Europa. 6 milhões, havia mais ou menos, né, no mundo todo, 9 milhões de judeus, hoje existem 7 milhões, ou seja, o que o Holocausto causou ao povo judeu, até hoje não houve vamos assim chamar, uma reposição populacional da população judaica no mundo, tal a gravidade e a profundidade desse crime. É por isso que não se pode minimizar ou equiparar o Holocausto a outros crimes. Cada genocídio, e eu lido muito com genocídio indígena, por exemplo, que ceifou a vida de 70 milhões de indígenas nas Américas, cada qual tem o seu verniz, as suas características, né? Quando você equipara ou diz que não aconteceu, você autoriza que volte a acontecer. Afinal de contas, quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo, como escreveu Jorge Santayana. Essa placa está na entrada de Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Pois bem, acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a descobrir os crimes dos nazistas, e aí, em novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, sob a presidência do Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, partilha a região da Palestina. E aqui vocês podem ter um outro recorte para pesquisa ou para suas reflexões, a partir desta data também, se quiserem estabelecer um recorte até científico, né, na pesquisa. Então, vejam, a Assembleia Geral da ONU aprova a partilha criando o Estado Árabe e também o Estado Judeu. Vocês têm aqui no mapa o mapa da partilha, da época da partilha. Hoje não se trabalha mais com esse mapa. Essas fronteiras vão mudar diante das guerras que virão a seguir. Mas, neste caso, os judeus, sob a liderança aliás, líderes progressistas, inclusive, mais à esquerda, né? Como Golda Meir, dentre outros, o Israel aceita a criação, os judeus aceitam o seu território, mas os árabes não aceitam a criação de um Estado palestino. Seria a primeira vez que um Estado palestino iria existir. E imediatamente, vejam, em 14 de maio de 48, a Agência Judaica para Israel declara a independência e a soberania do Estado de Israel. Um ano depois, Israel entra na ONU, nas Nações Unidas, inclusive adere à Convenção de 48 para a prevenção e repressão ao crime de genocídio. Aqui uma foto do momento, né, da criação do Estado de Israel, da declaração da criação do Estado de Israel, e no dia seguinte, 15 de maio de 48, Egito, Líbano, Jordânia, Iraque, Síria e Arábia Saudita fazem um cerco militar a Israel e começa a guerra, o que alguns chamam de Guerra de Independência de Israel,
Outros, os palestinos chamam essa data de a grande tragédia, ou Nakba, é a expressão que eles usam. Começa essa guerra e, na verdade, militarmente, Israel consegue, eu diria até que milagrosamente, vencer militarmente essa guerra. Mais uma tragédia para ambos os povos, árabes e judeus. A guerra é sempre uma tragédia, né, pessoal? E aí, no dia 7 de janeiro de 49, o armistício é assinado, e com esse armistício, e por conta dos avanços militares de Israel, aquele estado anterior que eu coloquei aqui, ele é reduzido pela metade. Israel avança na guerra e toma outros territórios, e aí o que vai acontecer é que, neste momento, inclusive, quem lida com direito migratório, direito dos refugiados, sabe que as estatísticas mostram que 750 mil palestinos fogem da região. Até hoje há uma discussão, né, se os netos podem voltar, eles exigem isso. No caso de Jerusalém é um caso, pessoal, Jerusalém é um caso à parte nesse capítulo, é preciso entender isso. A capital, Jerusalém, ela é sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas. Ela é sagrada para os judeus, né? Então, lá, sabe aquelas fotos que vocês veem de Jerusalém, com a cúpula dourada de uma mesquita? Ali tem 2 cúpulas, na verdade, uma que aparece mais nas fotos, dourada, e uma cúpula um pouco mais escura, um pouquinho menor, mas muito importante também para os muçulmanos, é a chamada Mesquita de Al-Aqsa. É tão sensível esse ponto, é um ponto nevrálgico no conflito, central, que os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 tinham como nome Operação, eu não me lembro o nome completo, mas levava o nome Al-Aqsa. Então vejam que é primeiro uma área sagrada para os muçulmanos, porque neste local onde está a mesquita, Maomé teria ascendido aos céus. Então é um ponto sagrado ali para os muçulmanos. Hoje, Israel, o governo de Israel permite, inclusive, que esta área da Al-Aqsa seja administrada por uma ONG jordaniana, tá? Então, Israel garante esse acesso aos muçulmanos para suas orações. Mas antes até, porque o islamismo, para a gente arredondar aqui, o islamismo vai surgir no ano 700 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Eu estou arredondando. Mas o judaísmo já tinha na Jerusalém a sua terra sagrada. Então, notem, a Al-Aqsa foi construída exatamente sobre a rocha, ou o monte... me fugiu o nome agora, é o monte... acho que... Daqui a pouco eu vou me lembrar, pessoal, já vou dizer o nome para vocês. Mas Monte das Oliveiras, professor. O Monte das Oliveiras, mas tem um outro nome. Não é o Sinai, Bruno, não é o Sinai. O Sinai não fica em Israel. O Sinai, ele fica ali no Egito, tá? Tem até o nome de um hospital aqui em São Paulo, daqui a pouco eu vou me lembrar. E aí, pessoal, esta rocha é onde Abraão iria fazer o sacrifício do seu filho, quando Deus intervém e disse: olha, Abraão, pode parar, você já provou tua fé, sacrifique um cordeiro. Então, já é sagrado por isso. E foi lá que foi construído o primeiro templo de Salomão, destruído pelos babilônicos, cerca de 300 a 500 anos antes de Cristo, e depois o segundo... Monte Moriá, muito obrigado, Tiago. Monte Moriá, é isso aí. Valeu, Tiago. Então, e aí nesse mesmo local que no ano é construído o segundo templo de Jerusalém e destruído pelos romanos no ano 70. Então, no mesmo lugar em que você tem um local sagrado para os muçulmanos, é um local sagrado para os judeus. Então, imaginem, pessoal, a tensão, né, que é gerada em torno disso. Então, os mais radicais
islâmicos e os mais fundamentalistas, eventualmente, judeus mais radicais, que entendem que tem que tirar a Al-Aqsa de lá e reconstruir o terceiro templo. Quem vai quem vai ao Muro das Lamentações, que é, na verdade, a base do templo que sobrou de Salomão, que os romanos destruíram tudo, né? Vê hoje uma maquete muito linda, perfeita, do segundo templo de Jerusalém, lá feita, né? Aliás, o Augusto sabe, é um local muito emocionante para se visitar, o Muro das Lamentações, né? Mesmo para quem não é judeu, como eu, que sou cristão. Mas o fato é que é também uma cidade sagrada para os cristãos por razões óbvias, né? Lá Cristo padeceu a sua paixão, né? A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, né? Para quem não sabe, paixão significa sofrimento. Então, a paixão de Cristo, e lá morreu para os cristãos o filho do Pai, né? Então, nós temos aqui, nessa divisão ocorrida após a Guerra de 48, os israelenses ocuparam Jerusalém Ocidental e o setor árabe ficou para Jerusalém Oriental, inclusive a Jerusalém, a parte antiga da cidade, com os jordanianos. Eu quero também colocar um fato aqui. Foi nesta guerra, pessoal, que a Jordânia ela entra na guerra, toma a Cisjordânia, o Egito toma Gaza nessa mesma guerra, mas não criaram um Estado palestino. Eles entraram em guerra com Israel contra a divisão da região. Ocupam essas duas áreas, mas não criam um Estado palestino. Durante 18 anos, assim permaneceu. E aí, claro, né, os conflitos vão ressurgir e muito... só um detalhe, viu, gente? Eu não falei o nome. Aqui você tem Ben-Gurion, o primeiro grande governante de Israel, com a fundação do Estado, muito, muito conhecido também, e que era um progressista, viu, gente? Não era... na verdade, as propostas, por exemplo, dos kibbutzim, era uma proposta originariamente socialista. Uma vida em comunidade, todos trabalhando, cultivando e criando uma comunidade. Aliás, o primeiro kibbutzim de Israel é do início do século XX, nem existia Estado de Israel. E hoje a Unesco está declarando esse primeiro kibbutzim como patrimônio da humanidade. O processo está em curso, tá bom, gente? Só para vocês entenderem que a coisa não começa simplesmente da noite para o dia, como muita gente diz na mídia. Pois bem, vamos a 1967, e aí eclode uma guerra que vai mudar ainda mais a topografia geopolítica do contexto aí. A chamada Guerra dos 6 Dias, né? Israel enfrenta Egito, Iraque, Jordânia e Síria, que invadem, novamente atacam Israel. E nesta guerra, Israel tem um avanço militar que vai também se traduzir num avanço geopolítico, histórico, e eu diria até espiritual muito grande. Por quê? Israel toma a península do Sinai, que foi citado aí agora há pouco pelo nosso colega, do Egito, toma as colinas do Golã da Síria e ocupa Jerusalém Oriental. Inclusive, se vocês colocarem no YouTube, coloquem lá, tropas de Israel entrando na cidade antiga de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, o Portão dos Leões, né? Então, é o momento em que, para os israelenses, para os judeus israelenses, eles reúnem novamente, depois de alguns séculos, a sua capital espiritual, que é também hoje a capital administrativa, eu diria, administrativa, que é Jerusalém. Um acordo é assinado depois com o Egito, o acordo de Camp David, de 1978, o presidente egípcio Anwar Sadat, porque assinou o acordo com Israel, foi assassinado por um comando palestino na época, as imagens apareceram ao vivo na TV, eu me lembro, eu era criança, eu já estudava esse tema, e eu lembro do assassinato dele ao vivo
né? Ele estava na bancada assistindo o desfile militar e os terroristas chegam na frente dele com armas e matam várias pessoas. Mas hoje, Egito e Israel vivem harmoniosamente, as fronteiras são bem definidas, tá? Com a Síria, as colinas do Golã são, de certa maneira, restituídas, mas ainda são consideradas por Israel como uma fronteira em disputa. E por que eu digo isso? Olha, vejam aqui no mapa, colinas do Golã na Síria. Essa região é habitada pelos povos drusos também, que são aliados de Israel. São árabes, com religiões e etnias específicas, mas aliados de Israel. Aliás, grande parte do oficialato das Forças de Defesa de Israel tem comandantes drusos, tá, gente? Então, Israel não só tem essa área como uma área de segurança, mas uma área sob disputa e de proteção aos drusos, tá bom? E ainda então se negocia muito. E a Cisjordânia foi perdida pela Jordânia para Israel. Hoje a Cisjordânia é um território palestino gerenciado pela autoridade palestina. Dito isso, em 1973 ocorrerá a chamada Guerra do Yom Kippur, quando Israel celebrava o seu feriado do Yom Kippur. Por favor, me corrija depois, Augusto e Mari, é o feriado do Dia do Perdão, se não me falha a memória, tá? Eu tenho medo de errar um pouco naquilo que eu não domino muito, então me perdoe se eu errei. Mas nós temos aqui a Guerra do Yom Kippur, aí é que o Egito recupera o Sinai e vai ser feito aquele acordo que eu mencionei e o acordo de Camp David. Bom, dito isso, nós chegamos aos ataques do Hamas em 2023, no dia 7 de outubro. A faixa de Gaza primeiro é uma terra bíblica, né? É em Gaza que viveu Sansão e Dalila, que viveram, que tem a sua história na Bíblia, né? Por exemplo. Gaza, ela é uma faixa de 42, mais ou menos, 42 quilômetros de comprimento. Vejam, é a distância de uma maratona, 42 quilômetros. Imagino que deva ter 10 a 15, ou um pouco menos, de largura. E lá é um outro território palestino que é administrada, ou era administrada, pelo Hamas. O Hamas, ele ganha uma eleição no ano de 2006, quando Israel se retira da faixa de Gaza. Israel estava ocupando a faixa de Gaza, inclusive com algumas colônias sendo implantadas, com colonos judeus lá. E aí Israel se retira esses colonos. Há uma cena muito marcante em que acho que era o Ariel Sharon que determina a saída desses colonos. Então você vê os militares israelenses tirando os judeus, né? Olha, aqui é a faixa de Gaza, vamos sair. Havia sempre essa pressão internacional também. Gaza e Cisjordânia são considerados territórios ocupados, e aí o Hamas ganha a eleição, e depois de ganhar a eleição, expulsa a oposição, que é a autoridade palestina, que hoje está na Cisjordânia, um território palestino que não é contíguo a Gaza, não há uma fronteira direta entre eles, e mata. O Hamas matou vários membros da autoridade palestina, foi terrível, foi um massacre. E aí instaura lá o que eles chamam o objetivo do Hamas, dentre vários objetivos que estão no seu regulamento. Eu cito, inclusive, a abertura, o introito do seu estatuto, e o artigo 7º, eles pregam a destruição do Estado de Israel, varrer do mapa o Estado de Israel. Aí é aquela expressão que, para mim, pessoalmente, é antissemita, do rio ao mar. E aí, porque se você propõe do rio ao mar, você está propondo o quê com o povo de Israel, com os judeus e os árabes que vivem em Israel? Porque 20% da população de Israel é árabe, tá, gente? Vamos dizer assim, vamos limpar o Brasil do rio ao mar. O que vocês imaginam? Então, para quem é antissemita, isso cabe bem, embora neguem. Mas o fato é que, quando o Hamas toma o poder,
ele se arma ao longo do tempo com, por exemplo, olha, em torno de 20 a 40 mil palestinos de Gaza entravam todo dia em Israel para trabalhar e voltavam com seus salários, né? Ajuda humanitária. O Hamas sempre fez isso. Senão não teria construído uma rede de túneis gigantesca, que até hoje não foi totalmente conhecida. Os equipamentos, né? Vocês viram as imagens do ataque de 7 de outubro, com paraglider, metralhadoras, carros adaptados. De onde vem esse dinheiro? Então vem da onde? Vem do Irã e vem também do dinheiro que entrava na faixa de Gaza e que o Hamas absorvia, capturava todos esses recursos. Por que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro? Israel havia firmado um acordo muito importante chamado Acordo de Abraão com alguns países árabes e estava caminhando para firmar os Acordos de Abraão II, inclusive com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem como principal inimigo na região porque disputa com ela a liderança do mundo islâmico os persas do Irã. O Irã, sabendo que a Arábia Saudita já tem as duas principais capitais do islamismo, Meca e Medina, fazendo um acordo comercial, político, diplomático, em amplo sentido com Israel, Israel e a Arábia Saudita juntos teriam as 3 capitais mais importantes para os muçulmanos do mundo. Além do que, a Arábia Saudita é sunita, inimiga dos muçulmanos xiitas, como é o Irã. Então, o Irã financia e organiza treinamentos, armamentos, logística, também financia o Hezbollah, que aliás era muito mais poderoso que o Hamas, ainda imagino eu, e os Houthis do Iêmen. Então é a chamada guerra por procuração. Tá? Essa é uma novidade do ponto de vista jurídico. Como é que vocês classificam uma guerra? Vocês classificam uma guerra internacional, ou uma guerra civil, nacional, ou esse é um modelo novo, né? Recente na história. A guerra assimétrica. E o direito humanitário se aplica sobre esses casos, tá bom? Então vocês têm aqui um contexto mais ou menos das razões que levaram a esse ataque. Eu sempre homenageio nessa aula as vítimas de ambos os lados. Eu sou um democrata, viu, pessoal? Acho que a democracia e os direitos humanos deveriam ser mais valorizados pelos países, pelos governos. Então, até hoje, nós temos reféns em péssimas condições em Gaza, muitas mulheres e crianças palestinas morreram, assim como israelenses também, não é? Aliás, eu queria colocar aqui uma observação. Um dia desse eu vi uma jornalista de uma grande emissora dizer: mas em Israel morre um aqui, outro ali. Não é verdade. Israel tem um número menor de mortos porque Israel investe na segurança da sua população civil. Não é o que o Hamas faz. Então é importante que se diga isso, né? Não se pode banalizar a brutalidade de um regime tendo por critério único o número de mortos, não é? Morreram 70 milhões de indígenas nas Américas e 6 milhões de judeus no nazismo, né, durante o Terceiro Reich. Mas acontece que os judeus são uma minoria. Então, 6 milhões é muito, não é isso? 1 milhão de pessoas nas ruas em Israel, foi a última manifestação lá contra a guerra, equivale a 40 milhões de pessoas no Brasil na rua. Só para vocês terem uma ideia, porque é perigoso dizer que este ou aquela guerra é mais ou menos cruel que a outra. Isso é um erro grave que a gente não deve cometer, tá bom, gente? Há muito mais complexidades acima disso. Mas vamos ao direito humanitário neste ponto. A primeira pergunta, colegas, que vocês devem se fazer quando analisarem um cenário de guerra, e aqui me permitam, eu vou migrar agora num exemplo para a Ucrânia. A primeira pergunta é: pode um país ir à guerra? Pode um país recorrer às armas? Antigamente, o recurso à guerra era um recurso legítimo no âmbito global, no âmbito internacional. Eu lembro a vocês aqueles filmes napoleônicos em que os exércitos se mantinham simetricamente um diante dos outros, né? Os ingleses com aquele jaquetão vermelho, os franceses de azul e tocando tambor. Primeiro atiram eles, depois atiramos nós, etc. Isso deixa de existir com o aparato bélico desenvolvido, cada vez mais letal.
Aí vem a Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1864, que é uma carnificina, e aí surge um primeiro código, o Código Liber, de um militar americano chamado Liber, que era tanta carnificina que ele escreve um código para que os seus soldados seguissem, para tentar reduzir o sofrimento naquela guerra, tá? Mas não era ainda o direito internacional humanitário, mas era um embrião, vamos assim chamar. Hoje, depois de 45, com a Carta da ONU, esta primeira pergunta tem a seguinte resposta: hoje, a guerra não é considerada um recurso legítimo para o solucionamento de conflitos entre países, a não ser em duas situações. Primeira situação, quando uma coalizão internacional militar for aprovada por resolução do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é hoje o órgão mais poderoso e importante das Nações Unidas, ao meu ver. Ele tem mais ou menos 12 membros, sendo que 5 são chamados membros permanentes. Estados Unidos da América, a Rússia, a Federação Russa, o Reino Unido, a República Francesa e a República Popular da China. Os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. Aliás, uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, quando o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial e subiu a Itália, liberando as cidades italianas do sul da Itália, até hoje há muita homenagem aos soldados brasileiros que lavaram o solo italiano com sangue brasileiro. Foi tão bem sucedida, apesar que tinha tudo para dar errado os brasileiros na guerra, que o Brasil foi convidado a ocupar a Áustria. Getúlio Vargas recebeu esse convite para ocupar a Áustria, e em troca o Brasil seria o 6º membro permanente do Conselho de Segurança. O Getúlio Vargas não quis, não sei se foi bom ou se foi uma boa, tá? Mas hoje, esses 5 membros permanentes, para qualquer aprovação do Conselho de Segurança passar, tem que ter pelo menos o voto da maioria, mas nesta maioria devem estar incluídos os 5 votos desses membros permanentes. O que na prática se chama direito de veto, tá? Mas na lei não está escrito direito de veto, na lei internacional. Mas é um direito a veto. Pois bem, quando o Conselho de Segurança autoriza uma coalizão internacional, os países podem ir às armas. Exemplo, década de 90, o Iraque invadiu o Kuwait, o Conselho de Segurança aprovou uma coalizão internacional para retirar o Saddam Hussein do Iraque do território kuwaitiano, que é o território rico em petróleo. É evidente que o Ocidente não ia deixar barato, e tiraram o Saddam Hussein voltou para o Iraque. Ele vai ser morto e destituído já na invasão de 2003 ao Iraque pelos Estados Unidos após os ataques ao território americano. E aí já com George Bush filho, né? Quem tirou o Saddam Hussein do Kuwait foi o George Bush pai. Pois bem, a segunda hipótese está no artigo 51 da Carta da ONU. Legítima defesa. É por isso que eu disse que eu ia pedir licença para recorrer ao exemplo da guerra na Ucrânia. Ora, a Ucrânia se viu invadida em 2022 por 150 mil soldados russos, que estavam pouco a pouco se posicionando na fronteira. Vladimir Putin, que hoje tem mandado de prisão expedido pelo TPI, ele dizia que não vamos invadir, invadiu. Hoje 20 mil crianças ucranianas foram levadas, raptadas para a Rússia, o que é um crime de guerra. E aí o fato é que a Ucrânia não precisa ligar para Nova York e pedir autorização do secretário-geral da ONU para reagir a uma violação da sua soberania. Então ela reage imediatamente. Então, o primeiro quadrinho que vocês estão vendo aí é o direito à guerra, o direito de ir à guerra. São dessas duas situações. Ou ius ad bellum. Um país pode ir à guerra respeitando essas normas, um país pode ir à guerra desrespeitando essas normas. Seja um, seja outro, uma vez que a guerra foi desencadeada, nós vamos ao segundo quadrinho. Sendo uma guerra ou não autorizada pela lei internacional, iniciada, passa a vigorar, passa a incidir sobre esse conflito armado o direito da guerra, ou ius in bello, o direito da guerra. Opa! Mas aí, colegas, pode ser
que alguns de vocês digam assim para mim, mas Flávio, guerra é guerra, não tem regra. Errado. Guerra tem regras. E não é com a ingênua intenção de acabar com a guerra, não é isso. É que, pessoal, eu digo sempre isso para as novas gerações. A guerra é tão terrível, ela é tão maléfica, especialmente para os jovens, que são os primeiros a morrer. Já disse, eu não me lembro o autor dessa frase, a guerra são os velhos dando ordens e os jovens morrendo no campo de batalha. Mas, infelizmente, a guerra, às vezes, ela tem que ser travada. Vejam, o exemplo histórico se dá com a Conferência de Munique, de 1938. Hitler quer ocupar os Sudetos da República Tcheca, o que na época era Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, porque ali viveria uma minoria alemã. Então Hitler queria entrar para, entre aspas, proteger a minoria alemã, e claro que ele entrou e foi até a capital, né, Praga. Mas quando ele estava ameaçando, o primeiro-ministro britânico Chamberlain vai até Hitler e assina um acordo de paz. Ele cede para o Hitler, sem consultar a República Tcheca, ele cede os Sudetos da Tchecoslováquia. E aí volta para Londres balançando um papel na mão no aeroporto, tem essa cena no YouTube, vejam. Agora eu fiz um acordo com o Herr Hitler, a paz está aqui. Besteira, Hitler invade a Polônia e o resto é história. Então, às vezes a guerra precisa ser travada, né? Então, quando a guerra começa, ela causa um sofrimento tão intenso que é criado um direito que são as primeiras normas no plano internacional que tiveram por foco não os estados, mas as pessoas físicas, o ser humano, primeiro os combatentes, depois os não combatentes, e cria-se o direito da guerra, ius in bello. Objetivo, tentar reduzir ao máximo o intenso sofrimento da guerra. Porque na guerra o ser humano tira o que há de pior. É muita barbaridade, gente. Não dá nem para passar para vocês aqui imagens, vídeos, não teria condição, tá? A gente não faz isso nessas aulas. E nós temos um último quadrinho ali, que a gente chama, alguns autores hoje chamam de direito do pós-guerra. É a aplicação da justiça internacional ou da justiça nacional aos crimes internacionais, chamado ius post bellum. Então, mesmo durante o curso da guerra, equipes técnicas, advogados, por exemplo, investigadores, já começam a recolher provas dos crimes de guerra que estão sendo cometidos naquele conflito. Ou seja, a violação ao direito de Genebra, a violação às leis e costumes de guerra, ou a violação ao direito humanitário, configura crime de guerra. Crime de guerra previsto hoje no artigo 8º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e previstos nas leis internacionais em geral, escritas e não escritas. Depois eu comento sobre isso. Como é que começa essa história do direito humanitário? Em 1859, 24 de junho de 1859, franceses de um lado e italianos piemonteses, aliados aos austríacos do outro lado, travam uma batalha. Por lá passava um médico suíço chamado Henri Dunant. Henri Dunant fora ao local negociar, tratar de negócios com Napoleão III, que comandava os franceses. Ele se depara com aquele quadro terrível, sangrento. Ele era médico, então ele começa a cuidar desses soldados, de ambos os lados. Ele volta para a Suíça, escreve um livro chamado Lembranças de Solferino, um clássico, está na internet, vocês acham? Lembranças de Solferino, foi a Batalha de Solferino, e também cria uma organização, homenageia a bandeira suíça, trocando as cores do fundo vermelho, vira fundo branco, a cruz branca fica uma cruz vermelha, e cria o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que hoje é uma instituição que cada país tem a sua cruz vermelha, e que tem por objetivo cuidar dos combatentes feridos, adoentados, dos não combatentes, e propor
nas suas resoluções, limites aos combates. Esses limites significam pessoas que não são combatentes ou que deixaram de ser combatentes não podem ser alvejadas, não podem ser alvos, locais históricos, patrimônio da humanidade não podem ser bombardeados, hospitais, escolas, pessoas com símbolos que dão imunidade, os jalecos, a Cruz Vermelha Internacional, que os países cristãos adotam. Israel usa a Magen David, a estrela de Davi vermelha no fundo branco. Os países muçulmanos usam o símbolo islâmico, aquela lua crescente, né? O crescente vermelho é uma organização que tem imunidade. Há países da Ásia que usam símbolos orientais também. Então, são equipes médicas, sanitárias, como nós chamamos, que não são combatentes, não podem ser alvejados. Mas são, tá, gente? São. Inclusive, há snipers que miram, inclusive, os médicos, né? As médicas, para que o inimigo não tenha assistência médica. Isso é cruel, mas é a realidade. Então, é aqui que surge o direito humanitário. Então, quem é destinatário do direito humanitário? O direito internacional humanitário é um conjunto de normas que busca limitar os efeitos do conflito, como eu acabei de dizer. Protege as pessoas que não participam. Quem não participa? Civis, médicos, clérigos, enfermeiros, enfermeiras, professores que estão com suas crianças, seus filhos, né? É crime de guerra atingir essas pessoas. Eu vou lembrar aqui, quem não conhece, a história do professor Janusz Korczak, que viveu no gueto de Varsóvia e foi junto, não abandonou suas crianças, ele cuidava de um orfanato, e ele vai junto com as suas crianças à Câmara de Gás em Treblinka, né? Hoje, Treblinka é um memorial com inúmeras, centenas de rochas, cada qual representando um país invadido pelos nazistas, mas existe apenas uma rocha com o nome de pessoa física, a rocha do professor Janusz Korczak. Então, a intelectualidade normalmente é logo morta nessas guerras, né? Então, é importante conhecermos esses exemplos históricos. E quem era combatente deixou de ser combatente. Por exemplo, soldados feridos, adoentados, esfomeados, capturados, não podem ser torturados, não podem sofrer violência física, sexual, que acontece muito nas guerras, a violência sexual contra as mulheres e também contra os homens, a de gênero, gender-based violence related to armed conflicts, é o nome que se dá, né? Ou sexual violence related to armed conflicts. Então, é o que eu falei, é uma gama de barbaridades que se procura evitar. Então, vocês têm essas imagens de pessoas civis feridos em guerras ao redor do mundo. Um outro detalhe muito importante para vocês. Flávio, o Brasil não assinou uma lei nacional aqui punindo o crime de guerra. Não precisa. Por quê? Vejam bem. O direito internacional, ele tem a lei escrita que a maioria deve ter mais familiaridade, porque o nosso sistema jurídico é romano-germânico, é um sistema escrito, tá? Formal, que vem de Roma, depois da Alemanha. O sistema, em outros países, do sistema saxônico, não é escrito. Por exemplo, Israel não tem uma constituição sistematizada, a Constituição é costumeira e também alguns documentos escritos, como é na Inglaterra. Dito isso, nós temos, portanto, a lei escrita, a lei costumeira, e ambas precisam ser reconhecidos pelo Estado. O costume tem que ser reconhecido como costume gerador de normas, de comandos, pelo país, assim como as normas escritas aprovadas nos seus parlamentos. Mas existe uma fonte, pessoal, chamada jus cogens, que numa tradução do latim para o português seria o direito das gentes, tá? Esta fonte de jus cogens, ela é uma espécie de fonte inspirada no direito natural. É como se eu... E também numa visão civilizacional e moral. É como se eu dissesse assim, não é preciso que nós assinemos um documento determinando que se processe e se investigue e que eventualmente seja punido um sujeito que trafica seres humanos para extrair órgãos, que é um crime que existe hoje no mundo. Você não precisa ter isso escrito. Isso está no próprio Código Civilizacional das Nações.
é o jus cogens. E isto foi inserido no artigo 53, atenção, artigo 53 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. E o que é que diz lá no 53? As normas de jus cogens são normas obrigatórias, eles usam o termo peremptórias, obrigatórias, para todos os estados. E são normas de direito internacional geral. Então, o Brasil, mesmo que não aprove uma lei interna prevendo o crime de guerra, é obrigado a respeitar as normas de guerra, tá bom, gente? Então, esse é um debate entre o positivismo e o direito natural, que está muito presente, esse debate foi muito forte no Tribunal de Nuremberg. Pois bem, está aqui o artigo 51 da Carta da ONU, aqui é da Carta da ONU, que prevê aquelas hipóteses de uso do recurso à força, indivíduos que não participam do conflito, civis, profissionais da saúde, profissionais de socorro, indivíduos que não mais participam, mas que participavam antes, soldados feridos ou doentes, náufragos, prisioneiros de guerra. E aqui um muito importante, muito comentado, o artigo 3º comum às convenções. Porque o que acontece? A Convenção de Genebra é do final do século XIX. Poucos anos depois, em 1907, é assinada em Haia uma outra convenção, e aí começam não só a tratar das pessoas não combatentes, ou que não mais são combatentes, mas também das armas proibidas, tá? Então, bombas, clusters são proibidas, armas químicas, etc., porque aumentam muito o sofrimento. Pois bem, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, essas convenções são revogadas e novas convenções são aprovadas. Então, atenção que eu vou dizer agora. As atuais convenções de Genebra e de Haia são de 1949. É essas que valem, tá, gente? E aí nós temos 4 convenções mais protocolos adicionais, cuidando de todo esse universo de temas que eu mencionei aqui. Quem não pode ser alvejado, armas proibidas, proteção ao patrimônio público, etc. E aí, há um artigo 3º chamado Artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra, que são 4. E ele diz, basicamente, essas regras são aplicáveis aos conflitos internacionais e aos conflitos não internacionais. Então, por exemplo, se aplicam na Guerra do Oriente Médio, que hoje está em curso. Um outro ponto para eu abrir um espaço para as perguntas, eu tenho que falar, é o recorte de gênero. Pessoal, hoje você não analisa cientificamente nenhum tema de direitos humanos se você não tiver um recorte racial e de gênero. Porque o racismo, o patriarcado, o antissemitismo sempre estão presentes nesses cenários, tá? E nós temos, claro, a violência de gênero nos conflitos armados, que é muito, infelizmente, continua sendo praticada, sempre foi praticada. Esse tema era um tabu, esse tabu começa a cair, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em torno de 2 milhões de mulheres alemãs foram violentadas pelos soldados soviéticos e pelos soldados aliados, tá bom? A leste e a oeste. Uma moça escreve um diário e publica um livro sob o pseudônimo de Anônima. E ela dizia quantas vezes as mulheres eram estupradas por dia. E com isso ela é um escândalo na Alemanha, isso começa a quebrar o tabu, e hoje você tem uma classificação. Os estupros de guerra, war rapes, e os genocidal rapes, os estupros genocidas, com o objetivo de exterminar um grupo humano por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais, é um outro assunto. E aí o que acontece? As leis humanitárias consideram crimes de guerra também a violência de gênero, que é cometida contra mulheres e contra homens, tá bom, gente? Os homens não ficam livres dessa violência. Eu quero mencionar esse caso, é a primeira vez que eu menciono nessa aula, da Fawzia Amin Sidhu. Ela é uma menina Yazidi. Os Yazidis são uma minoria da região do Sinjar, lá no Iraque, essas meninas foram, há 10 anos atrás, sequestradas pelo Estado Islâmico. Essa menina tinha 11 anos, foram vendidas pelo site, viraram escravas sexuais com base numa fátua, num comando fundamentalista do Estado Islâmico, que dizia que as mulheres tomadas pelo Estado Islâmico deveriam ser escravizadas e violentadas. É claro que o islamismo sério não prega isso.
Essa é uma leitura fundamentalista, tá bom, gente? Bom, essa menina desapareceu e agora em Gaza ela foi passada por vários países e vários, entre aspas, proprietários. Ela teve 2 filhos por conta dos estupros, 2 filhas. E ela foi em Gaza, quando começa a guerra desencadeada pelo Hamas, a casa onde ela estava presa, ela chegou em Gaza porque ela foi vendida a um membro do Hamas, por um membro do Estado Islâmico, o que mostra a conexão entre esses grupos terroristas. Porque não havia uma notícia muito grande de violência sexual nas guerras, nesse conflito que vem desde a década de 40, israelo-palestino. Mas agora, com 7 de outubro, foram praticados sistematicamente, né? Então, ela foi encontrada em Gaza, por quê? Porque a casa onde ela estava cativa foi bombardeada, o seu captor foi morto, ela conseguiu fugir com o celular na mão, começou a ligar para o Iraque, ela vinha do Iraque, a minoria Yazidi, viu, pessoal? É uma minoria antiga, que também tem uma religião, essa religião ela é sincrética, ela tem elementos do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do zoroastrismo. Então, eles são considerados pelos fundamentalistas islâmicos como adoradores do diabo. Então, ela liga para o Iraque entra em contato com Israel, entra em contato com a Jordânia, Estados Unidos, numa operação muito complexa. As forças de defesa de Israel resgatam essa menina 10 anos depois. Aí vocês têm a foto dela já em casa, no Iraque, com 21 anos de idade. Tá? Só para vocês terem... Isso é um crime de guerra. E aí, a doutora Kochav, Elkayan Levi, que é lá do Instituto Davis de Relações Internacionais da Universidade Hebraica, ela num dos das suas manifestações, ela disse: parece que o Hamas aprendeu a usar o corpo de mulheres como armas com o ISIS, né? Assim como também usaram na Bósnia, onde 50 mil mulheres bósnias muçulmanas foram violentadas pelos cristãos ortodoxos da Sérvia. Então, criaram, inclusive, campos de estupros, rape camps, né? Aqui são cenas dos crimes cometidos pelo Hamas. Eu vou... olha, essa cena é importante. O passado não é passado, ele sequer existe. Já disse William Faulkner, um dos maiores intelectuais e escritores norte-americanos. Jean-Paul Sartre também falava disso. É uma foto de um campo de concentração dos anos 90, na guerra entre Sérvia, Croácia e Bósnia. Nesse campo, famintos, como vocês estão vendo, estão homens e mulheres bósnios, muçulmanos e croatas católicos, tá? O que lembra uma imagem da Segunda Guerra Mundial, né? O passado não é passado. Se a gente não souber lembrar o passado, ele se repete. A história é cíclica, né? E aí o responsável por esse campo, o Tadic, o caso Tadic, foi julgado. Vocês têm a foto do dia do julgamento, pegou prisão perpétua pelo Tribunal Criminal Internacional para a ex-Yugoslávia. Vou terminar aqui e fico aberto às perguntas. Aqui eu dou a dica de um artigo meu no Le Monde sobre o que é genocídio, para quem quiser ler, quiser se aprofundar. Desculpem ter passado um pouco do tempo para as perguntas, mas eu estou super à disposição. Vou parar de compartilhar a minha tela e muito obrigado pela paciência ao Leon e aos estudantes da FSG. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Flávio. Se o senhor quiser tomar uma água para descansar um pouquinho a sua voz, que é importante, é sagrada, faça com toda a calma do mundo que o senhor merece. Em nome do Leon, Laboratório de Estudos do Oriente Médio, em meu nome, em nome da Mariana, do Vitor também, que está em outra aula, em outro curso nosso agora, te agradece muito. Passo agora para as perguntas, dúvidas, questionamentos, tanto para Maria Clara, que está aqui conosco com a câmera ligada também, e o pessoal, todos os alunos e alunas que acompanharam a sua excelente palestra. Se quiserem fazer perguntas no chat ou abrir o seu microfone, como quiserem, a gente está à disposição também para lê-las no chat, as perguntas. E também informo que no chat também foi enviado o link de registro de presença, que dá direito à emissão de horas complementares, que será enviado logo depois do evento, não hoje, mas até sexta-feira, segunda-feira da semana que vem,
fiquem à vontade, pessoal, para dúvidas, perguntas e questionamentos. Já tem uma pergunta aqui do João Pedro, o uso de... Primeiro para Maria Clara, depois para o João Pedro. Por favor, Maria Clara. Somente queria fazer um agradecimento ao professor. Essa palestra foi realmente maravilhosa. A gente até estava comentando, enquanto a palestra, do quão didático é a sua explicação. Essa questão que o senhor trouxe para nós de retomar a história é extremamente importante, traz para nós muito mais clareza e compreensão do tema. Enfim, te agradecer imensamente e pedir para o pessoal agora abrir para perguntas. Que bom que a gente já tem, mas enfim, em nome da Liga Acadêmica de Direito e Segurança Pública, queria fazer esse agradecimento. A gente vê que o senhor seguiu numa linha de explicação e não se perdeu por nenhum minuto. Isso traz para a gente demonstra todo o conhecimento que o senhor tem a respeito do tema, e a gente fica muito grato pelo seu tempo, pela sua disposição em estar trazendo para a gente essa explicação tão correta, tão coerente e com tão boa didática para nós. Tocando para perguntas agora. Obrigada. Já vou comentar o seu comentário. Eu vou ouvir a pergunta e já comento. Vamos lá, pergunta do João Pedro Moreira. O uso de drones e armas de alta precisão muda a forma de aplicar o princípio de proporcionalidade no direito internacional humanitário? Perfeito. Eu acho que sim. Rapidamente, Maria Clara e demais colegas, e se o Augusto me permite, no meu Instagram eu sempre coloco esses eventos com o Leon. Se vocês quiserem acompanhar, professor Flávio Bastos, eu estou lá. Eu falo demais mesmo, viu, Maria Clara? O Augusto às vezes diz para mim assim, rapaz, você falou sem parar naquele dia. Impressionante. Mas é um vício. Eu estou dando aula há 28 anos, viu, Maria Clara? Mas vamos lá. A pergunta é muito boa. Eu tenho um artigo publicado sobre drones, em coautoria com a professora Natália França, que é uma outra especialista que já fez parecer comigo para um tribunal sobre crimes de guerra na Suécia, na época, e depois eu posso mandar para vocês. Os drones, assim como qualquer outro veículo, podem ser usados de forma desproporcional ou não, né? Eu acho que o maior desafio jurídico que os drones causam é sobre o princípio da soberania de um país. Eu vou dar um exemplo. Existe um filme que vocês podem ver que se chama Decisão de Risco. Neste filme, ele se passa eu acho que era no Sudão ou na Somália. Sudão, acho que era no Sudão. Há uma casa com terroristas lá dentro, e aí um sujeito do lado de fora da rua, que era do país, nacional do país, mas que trabalhava para a OTAN. Esse sujeito, ele está do lado de fora da casa, vigiando a casa, passando informações para uma oficial que está no Reino Unido. Ela estava em Londres, eu acho, numa base militar. Esta oficial dizia assim, confirme para mim que os terroristas estão lá dentro, porque nós estamos com um drone acima da atmosfera para bombardear essa casa. Mas eu preciso ter certeza que lá dentro há terroristas. Quando ele confirma, os militares que iriam operar, é quase um joystick, com um joystick na mão, era um casal, uma moça e um rapaz, eles estão nos Estados Unidos. Olha só a questão jurídica da extraterritorialidade presente aqui. E aí o rapaz disse, olha, não dá para eu ver. Aí ele manda um outro drone que imita uma mosca desse tamanho. Vocês sabem que hoje há drones que são do tamanho de uma mosca, eles entram no ambiente e explodem o ambiente inteiro. Esse drone entra no ambiente e aí eles filmam os terroristas com cintos cheios de explosivos, se preparando para explodir uma mesquita, uma igreja, eu não me lembro bem. Eu não vou dar o spoiler, tá, gente? Mas vejam, a questão é que quando ela dá ordem para explodir, uma menininha de 10 anos senta na frente da casa e abre uma banquinha para vender pão. E aí começa o dilema moral. Vamos explodir com esse efeito colateral ou não? Então, o que é proporcionalidade? Então, a primeira questão que o drone traz é sobre a soberania dos países. Quando os americanos invadiram com helicóptero o Paquistão para matar Osama Bin Laden, tem até o documentário no Netflix, vale a pena ver. Houve violação da soberania do espaço aéreo do Paquistão? Houve. Um drone acima da atmosfera viola a soberania ou não viola a soberania? Pois bem, no caso
da proporcionalidade, o que é proporcionalidade? Basicamente, isso está nas leis internacionais, deve ser aferido, medido, calculado se o risco de uma ação militar causar danos colaterais compensa. Eu não posso bombardear uma escola. É crime de guerra. Mas e se essa escola estiver tomada por combatentes inimigos, com armas químicas? Entenderam? Agora eu vou fazer uma pergunta que mostra bem como é difícil a proporcionalidade. Vamos imaginar que nós voltamos no tempo, estamos no final da Segunda Guerra Mundial e estamos no comando aliado. E aí eu digo assim, Augusto, você é meu companheiro de farda, temos que saber se vamos... Há 50 pessoas numa igreja, mulheres, crianças, civis, e lá estão 10 oficiais da SS nazista, armados. Mas se nós explodirmos a igreja, vamos explodir também os civis. Vamos matar os civis. Isso gera uma dúvida e uma discussão, tá, gente? Mas e se eu disser assim, Augusto, há 50 pessoas lá dentro, mas lá estão Hitler, Goebbels, Göring, Himmler, Kaltenbrunner e ainda por cima o Martin Bormann, a cúpula nazista. E o Streicher, que era o mais terrível antissemita de Munique. Você acaba com a guerra. Então, é uma decisão cruel, porque pode ser que no segundo caso compense o dano colateral. Entenderam o que é proporcionalidade, gente? Como ela é difícil? Quando os americanos jogaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, fizemos 80 anos agora, mataram 140 mil pessoas de imediato em Hiroshima e 70 mil em Nagasaki. Qual foi a explicação de Harry Truman? Se nós não fizermos isso, a tomada da ilha do Japão principal, Kyushu, etc., vai gerar milhares de mortes de soldados americanos. Então, nós salvamos milhares de soldados americanos. Agora, é uma questão moral, para muitos foi um crime de guerra também o que fizeram no Japão. Então, essa é a questão da proporcionalidade. Então, o drone, para resumir, ele pode ser usado de forma proporcional ou não. Obrigado, professor. Vamos para a próxima pergunta, pergunta do Eduardo Borges. Professor, como você vê a tendência da recente radicalização da sociedade israelense, com o crescimento de grupos ultra-ortodoxos, o crescimento de assentamentos israelenses na Cisjordânia? Perfeito. Eu não diria que é uma radicalização da sociedade israelense. Por quê? Se nós formos fazer a pesquisa, e eu sou advogado atuante, mas sou um pesquisador, e é muito importante a gente analisar os dados. 70%, a última pesquisa que eu li, me corrijam se eu estiver errado, os meus colegas do Leon, que certamente acompanham mais de perto, mas a última pesquisa que eu li, 70% da sociedade israelense quer o fim da guerra. Começa por aí. Um outro ponto, os religiosos estão num dilema em Israel porque eles não prestam serviço militar. E a sociedade israelense quer que eles prestem o serviço militar. Tanto é que há uma ameaça da tirada de apoio do Netanyahu por conta dessa questão. O que existe, ao meu ver, aí sim, e não é só em Israel, é um grupo que tem uma visão mais messiânica, vamos assim dizer. Então, e isso envolve alguns grupos de colonos radicais, por exemplo, da Cisjordânia, que os próprios militares israelenses estão criticando, né, a ação desses grupos, que atacam palestinos na Cisjordânia, com o objetivo de criar, ocupar aquele território também. E há 3 políticos que seguem essa linha. Um deles é o secretário das Finanças, me fugiu o nome dele agora. O ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir e Smotrich. E o Smotrich fez um discurso há 2 semanas dizendo: eles vão reconhecer o Estado palestino, França, Reino Unido, etc. Então nós vamos colocar um assentamento no meio da Cisjordânia, para inviabilizar um Estado palestino. Então, aí eu vejo com preocupação
Porque, gente, Israel tem um legado muito importante para a humanidade. A sobrevivência ao Holocausto, o combate ao Holocausto. Israel tem 14... Só a Universidade Hebraica de Jerusalém tem 14 prêmios Nobel. Física, química. O Brasil não tem nenhum até hoje, pessoal. A Argentina tem 5. A Alemanha tem 70. Israel tem 14. Então, eu vejo com muita preocupação essa visão messiânica, que também está presente em outros países, tá? É porque o pessoal gosta de falar de Israel, né? No Jews, no news, como se diz por aí. Mas eu vejo com preocupação porque compromete a própria legitimidade do Estado de Israel. Então, eu que sou um democrata, o Augusto sabe da minha opinião, eu nunca escondi, conversamos muito sobre isso, e eu acho que o caminho é o democrático. Israel é o único país do Oriente Médio onde tem parada LGBT. Porque eu tenho uma outra aula em que as fotos do Estado Islâmico jogando a população LGBT do alto dos prédios rodou o mundo todo, né? Então, agora eu vejo com muita preocupação qualquer tipo de radicalismo, viu, gente? Qualquer tipo de radicalismo me preocupa muito. Perfeito, professor Flávio Eduardo Borges também. Obrigado, Eduardo. Acho que temos mais acho que podemos ir até às 21h15. Se alguém tiver Por minha mais vontade. Alguma pergunta, é sempre muito importante. O Jimmy Santana, como os princípios do direito internacional humanitário foram aplicados na atuação das tropas internacionais no Haiti? Uma excelente pergunta. Jimmy, das relações internacionais. Olha, particularmente, viu? Quem que perguntou, Augusto? O Jimmy. Jimmy, obrigado, Jimmy, pela pergunta, viu? O Haiti, que hoje está em convulsão social novamente, infelizmente, teve lá o MINUSTAH. O MINUSTAH foi uma das operações de paz da ONU. Eu tenho uma aula sobre operações de paz. Eles têm 4 gerações de operações de paz, enfim, o Brasil liderou uma delas no Haiti. E eu dava treinamento para os soldados que iam para o Haiti de direitos humanos. Era a última aula do treinamento deles. Eu dava aula aqui na engenharia, em Pindamonhangaba, e aí os soldados selecionados, né, no dia seguinte ficavam concentrados no litoral 2 semanas e iam embora para o Haiti. E a gente falava exatamente desse tema que nós estamos falando hoje. Vejam, os soldados brasileiros, até qualquer missão de paz da ONU, tem que ter esse conhecimento sobre os crimes de guerra. Lá no direito militar, a gente chama de DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados, DICA. Então, é um treinamento extenso e eles têm ciência do que eles podem e não podem fazer. A grande questão, pessoal, é que nós estamos falando de seres humanos no meio do combate. É muito fácil eu falar daqui do meu escritório, falar assim, olha, tem genocídio no Oriente Médio. Eu não tô lá. Né? É muito fácil eu falar, olha, soldado brasileiro no Haiti, se você atirar num cara civil, você cometeu crime de guerra. Então, é preciso ver o contexto. É por isso que existe a prova perante as cortes, né? Você acusa alguém de crime de guerra, você tem que provar. Por imagens, por exemplo. Você acusa alguém de genocídio, tem que provar o dolo específico. Porque a explosão que mata crianças numa escola é a mesma. Mas dependendo do caso, pode ser genocídio ou pode ser crime de guerra. A brutalidade da guerra é a mesma. Então, os soldados brasileiros andavam com as regras de engajamento, inclusive no bolso, plastificadas. Tá? Eles têm que saber, se sair da linha, corte marcial. Vou dar um exemplo que eu escrevi no artigo que eu mandei para o Augusto. A corte militar em Israel puniu 5 militares israelenses que torturaram um prisioneiro palestino. As imagens vieram a público e a corte de Israel puniu. No Brasil também se pune. Eu levo muitos alunos da Justiça Militar aqui em São Paulo para assistir às audiências. No Rio Grande do Sul só tem Justiça Militar estadual em 3 estados. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, que é uma justiça especializada. Então, é muito importante os soldados brasileiros faziam isso. E só para fechar, houve um caso muito famoso de 4 soldados uruguaios no Haiti, comandados pelo Brasil, que violentaram sexualmente um menino e filmaram e colocaram na internet.
Esses 4 soldados foram imediatamente presos no Haiti, enviados para o Uruguai, e lá eles foram condenados e foram presos pelo crime que cometeram. Perfeito, professor. Mais alguma pergunta? Temos tempo ainda para a última questão, pessoal. Professor, boa noite. Meu nome é Eduardo. Queria fazer uma última perguntinha para o senhor. Ainda, enfim, nós estamos vivendo essas 2 guerras, né? É muito incipiente ainda a gente, enfim, ter uma opinião, porque o acesso o que ocorreu a gente só vai ter o final do conflito, mas o que o senhor acha da classificação ou não dos conflitos da Ucrânia, né, que a gente vê, e de Israel e Palestina como genocídio? O que separa, né, um crime de guerra de um genocídio em larga escala? Como é visto isso? Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Nós temos 4 crimes internacionais: crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio e crime de agressão. Rapidamente, crime de guerra, violação às normas e costumes de guerra. Falamos hoje. Crime contra a humanidade é a perseguição sistemática a uma população, ou seja, organizada, em tempos de guerra ou em tempos de paz. Então, uma ditadura que matou e torturou, como no Brasil, é um crime, são chamados de crime contra a humanidade. Inclusive, a tese do Ministério Público Federal nas ações da época da ditadura, eu participo de algumas. Crime de genocídio. Vou dar a definição da Convenção de 48 e do Estatuto de Roma. É a destruição intencional, com dolo específico, com a intenção única de eliminar um grupo humano, total ou parcialmente, por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. Ponto. Então, por exemplo, por essa... e um detalhe, vírgula, enquanto tais. Então, a vítima é assassinada, não porque falou alguma coisa ou praticou algum ato, mas simplesmente por ser quem é, por pertencer a um grupo idealizado na cabeça do perpetrador. Pois bem, qual é a dificuldade que nós temos na prova do crime de genocídio? Que também pode ocorrer em tempos de paz ou em tempos de guerra, tá bom? No Brasil, nós temos um caso de genocídio do povo Yanomami, em 93, o genocídio de Hashimu, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, só para vocês terem uma ideia. Então, em tempos de paz, também pode haver genocídio. Qual é a grande dificuldade, do ponto de vista técnico-jurídico? É provar o dolo específico, a intenção de eliminar. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que nós aqui somos governantes de um país e queremos construir uma usina hidroelétrica numa região de floresta para levar luz e desenvolvimento para a região. Só que nessa região vive uma comunidade indígena de 1.000 indivíduos, mais ou menos, e vive lá olha, eu vou usar as estatísticas mais conservadoras, há 12 mil anos. Indígenas são os originários da terra. Não falem índio, tá, gente? Índio é termo colonizador, é indígena, é o da terra. É o contrário de alienígena, tá bom? Então, ou vocês citam a cultura. Então, eu digo para eles, olha, ou vocês saem daí, porque eu tenho que construir essa usina hidrelétrica, levar energia para a região, e aí a liderança diz assim para mim, não vamos sair, aqui estão nossos cemitérios e nossos ancestrais enterrados, e nossa terra, etc, etc, etc. Então, sinto muito, eu construo a usina, a água inunda a região e mata todo mundo. Se você ler a definição da Convenção de 48 do Estatuto de Roma ao pé da letra, você não vai dizer que houve dolo específico. A intenção do Estado era construir uma usina, não matar um grupo indígena por ser indígena. Entendeu a diferença? Para minha interpretação, hoje seria genocídio. Né? Há muita crítica à Convenção de 48. Porém, hoje o que vale é o que está escrito na Convenção de 48. Então, quando você vê na Ucrânia, ou quando você vê em Gaza uma bomba caindo e matando civis, ou jornalistas, né? Foi a notícia da semana, certamente é um crime de guerra.
Com certeza. Está filmado. A menos que as forças de defesa de Israel apresentem a prova que lá dentro tinha combatentes do Hamas. Tá bom? Crime contra a humanidade, acho mais difícil, pode aparecer. Agora, genocídio tem que ser provado, e eu estou dizendo isso porque a África do Sul promoveu um processo contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça, acusando Israel de genocídio. O caso vai correr, vai levar 8 anos para ser julgado, pelo 5 a 8 anos, eu acho. E aí é uma questão. Israel está tentando eliminar da face da terra os palestinos? Essa é a pergunta que eu coloco, porque as pessoas falam com muita facilidade que é genocídio. Os jornalistas, a imprensa. Agora, se você pensar do ponto de vista técnico-jurídico, porque genocídio não é uma categoria política originariamente, é uma categoria jurídica, tem que ser provado no tribunal. Mas Israel vai usar sua defesa. Eu aviso antes que eu vou bombardear para sair de lá, eu estou deixando entrar comida agora, acho que eu deixei entrar o Hamas roubou, vai ter que provar também isso. Então vai ser, o genocídio é um processo, pode aparecer algum fato que leve a isso. Mas, por enquanto, eu acho difícil. Qual é a linha do artigo 6º do Estatuto de Roma que mais pode ser usado aí? Diz lá, é genocídio, acho que é o inciso 2 ou 3, submeter uma população a condições de vida, a condições humanas de vida que levem à sua destruição, total ou parcial. Então, aí é que, por exemplo, a questão da comida, a fome generalizada, isso pode levar a um debate. Entenderam a diferença? Então, é difícil dizer agora, há genocídio, não há genocídio. Na Ucrânia, 20 mil crianças foram sequestradas pelo Putin. É crime de guerra, com certeza. Pode ser genocídio, mas eu não vejo o Putin com a intenção de eliminar da face da terra todos os ucranianos. Entenderam a diferença? Então, do ponto de vista técnico, isso tem que ser provado, esse dolo. E só para fechar, hoje os tribunais começam a dizer o seguinte, já há votos assim, tá? Ruanda e Croácia versus Sérvia na Corte Internacional de Justiça. Quando não for possível provar o dolo, porque é difícil provar o que se passa na mente da outra pessoa, dolo é elemento subjetivo, é a intenção. Quando for difícil provar, as circunstâncias, como, por exemplo, o número elevado de mortos, a continuidade da violência, a intensidade da violência, a destruição causada, podem servir de prova indireta do genocídio. Isso foi voto em Ruanda, no Tribunal de Ruanda, e foi um voto vencido do nosso querido gênio, que já morreu, Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi juiz da Corte Interamericana, juiz depois da Corte Internacional de Justiça. Mas se essa posição começar a ficar predominante, será um argumento forte ao ser usado, que vão usar contra Israel, nos tribunais. Mas eu não sei como é que vai seguir tudo isso, né, gente? É difícil falar. Não sei se eu dei uma resposta satisfatória, porque o tema é complexo, viu, gente? Não tem preto no branco, tá? Deu sim, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, professor Flávio Bastos, em nome do Leon, mais uma vez, agradecer a sua super palestra, a sua dedicação durante